Olá, Tutameia está ao vivo, como sempre trazendo para você um personagem brasileiro, um estudioso, que nos ajude a compreender melhor o momento que a gente vive no Brasil, as várias circunstâncias aí que envolvem a vida de todos nós nesse país, nesse planeta, né? Para que a gente possa, enfim, atuar melhor, viver melhor nessa nossa terra tão querida. Ela é Eleonora. Ele é o Rodolfo. E ele é o Neilton, que vai estar conosco nessa segunda entrevista, segundo programa de uma série que a gente vem fazendo sobre Jogos Olímpicos. A gente começou essa série com uma entrevista com a professora Katia Rubio e agora continua com o Neilton, que também é doutorando da USP. A Eleonora vai apresentá-lo com mais detalhes. A gente vai falar sobre racismo no movimento olímpico. Antes de a Eleonora fazer, como eu disse, essa apresentação mais completa, para fazer a primeira pergunta, eu quero te convidar para participar com a gente desse programa, não só mandando seus comentários, suas perguntas, mas também levando mais longe essas informações, essas reflexões que o Neilton nos traz sobre esse tema tão dramático até aí para a vida brasileira, constitutivo da vida brasileira. Né? Então, divulga entre seus amigos, compartilhe nas redes sociais. Esse material fica disponível no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV. E todo ancorado, vá lá, se inscreva e clique na sinetinha para receber notificações de novos vídeos. Todo o nosso trabalho está ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Eleonora. Neilton, muito obrigada por você estar aqui hoje nos nossos estúdios tutameicos. Neilton Ferreira Júnior, doutorando da área de estudos socioculturais e comportamentais da educação física e do esporte pela Escola de Educação Física e Esporte da USP, mestre em ciências pela USP também. E um estudioso não vou ler todo o currículo aqui, membro da Academia Olímpica Brasileira desde 2013. Eu queria começar te perguntando sobre sobre o seu tema, racismo, né? Você acha que o racismo hoje nos esportes olímpicos, nos Jogos Olímpicos, ele é maior, menor, igual da sociedade? O que você está estudando, o que você tem achado nas suas pesquisas? Primeiro eu quero agradecer ao convite, a honra do convite de estar aqui junto com vocês, sentado na cadeira em que pessoas importantíssimas do nosso Brasil se dispuseram a vir aqui falar e tal, e para mim é uma honra, é um prazer, tá? Obrigado. O racismo no esporte, ele nasce, não posso dizer junto com o esporte, mas ele se integra com o esporte de uma maneira bastante complexa e ele vai se transformando numa espécie de política invisível e também constitutiva desse fenômeno sociocultural que a gente chama esporte. É importante lembrar que ali no final do século XIX, do nascimento dos Jogos Olímpicos, né, existia um processo de constituição de comitê olímpico e membros desse comitê olímpico, ou a quase totalidade, eram pessoas que estavam inseridas no seu tempo histórico, e esse tempo histórico, dentre outras coisas, tinha a raça como uma verdade biológica, né? A raça enquanto fator de diferenciação. E tem um livro muito importante, ele é relativamente recente, de 2015, publicado aqui no Brasil em português em 2015, que é a seleção de textos do Barão Pierre de Coubertin. Olha só. Que é um livro grande assim de memórias, e lá ele faz relatos sobre as andanças dele pelo mundo, atrás de angariar apoio político para poder fazer os jogos acontecerem, né? E durante essas andanças, durante esses encontros, ele vai se apercebendo da questão racial de uma maneira muito peculiar e decisiva até. De maneira que lá em 1923, numa reunião de comitê olímpico, para decidir sobre o destino dos Jogos Olímpicos, se ele ia se
avançar para a África, se ele ia vir aqui para o Brasil e como isso poderia acontecer, né? Fala-se lá naquele momento que a África não seria possível por conta da natureza daquele povo, um certo mau caratismo, né, é anunciado, né, por membros do Comitê Olímpico, um certo mau caratismo, uma certa vontade de nos imitar enquanto europeus, né? Então existia já por parte daqueles que estavam pensando os Jogos Olímpicos como um fenômeno para ser universal, olha só, né? A consciência de universal naquela época, como é que já tinha a África e os africanos como esses sujeitos que não estavam aptos para desfrutar de uma atividade tão nobre quanto o esporte, né? E é importante lembrar que na mesma época existia muito receio por parte do Comitê Olímpico também em relação à América do Sul, que não estava preparada para receber tamanha potência civilizatória, mas que precisava se civilizar antes para receber o esporte, né? E aí eu quero fazer um salto no tempo para chegar até 2018, quando um conselheiro do Santos Futebol Clube vai mandar um áudio de WhatsApp para os seus colegas, e esse áudio cai na imprensa e tal, dele falando e orientando os seus colegas a tomarem cuidado com os mestiços, porque a ciência diz que os mestiços são mau caráter, usando os mesmos termos que usava... então, isso é para falar, né? 100 anos depois. Eu gosto muito da citação do Mário Quintana, quando ele fala que o passado não reconhece o seu lugar, ele está sempre presente, né? E a professora Lilia Schwartz esteve aqui falando, nosso presente está cheio de passado. Por isso que é importante a gente voltar a esse... E esse livro, ele é super importante porque ele nos ajuda a pensar como é que a questão da raça, e não só da raça, mas a questão do feminino estava sendo pensada na formação dos Jogos Olímpicos, né? Então, parece que a gente tem uma espécie de gênese que nasce, como eu falei no começo, né, ela se integra com a constituição desse movimento olímpico, que é controverso por conta dessas coisas que eu estou falando, mas por outras coisas também. Mas a gente vai ficar na questão racial por enquanto, né? Então, e quando que a África é aceita ou se integra aos Jogos Olímpicos? Anos depois, ela vai se integrar. Jogos paralelos com um certo olhar do movimento olímpico já acontecia lá, os Jogos Africanos e tal, assim como aconteceram aqui em 1928. 28? Não, desculpa, antes, 1900, exato. Aconteceu aqui também os Jogos Olímpicos Sul-Americanos, né? Então, essa aproximação ela aconteceu paulatinamente, né? Mas sempre com essas notas de receio. E essas notas de receio sobre a possibilidade da participação de África e América do Sul, América Latina como um todo, era sempre carregada de um pensamento racial e de uma condição... Aliás, o Coubertin, ele é uma pessoa também, né, do seu tempo e que vai pensar os países, as sociedades como... povos racializados, né? Eles são raças, né? Raças que trazem consigo uma certa cultura, que pode nos ajudar a criar um movimento olímpico, essa potência supranacional, global. Então, é uma relação um pouco... um primeiro pensamento global, né? De se pensar a sociedade como uma comunidade humana capaz de partilhar cultura entre si, mas ao mesmo tempo a presença das raças enquanto uma realidade científica e biológica naquela época. Mas houve um movimento no sentido dos países africanos Sim. que se rebelaram contra essa discriminação. Como é que foi a chegada? Eu imagino que deve ter sido um ou outro país primeiro até ter uma presença maior. Isso precisaria ser mais estudado, porque assim, quando o movimento olímpico começa a se aproximar de África, ele se aproximava por meio das colônias, né? Os países que dominavam os colonizadores dominavam esses países até então, né? Alguns já estavam se libertando, né,
da questão colonial, mas outros começam a receber os Jogos Olímpicos a partir dessa estrutura colonial estruturada lá. Então a gente não tem uma aproximação histórica para dizer como é que se deu o processo de estruturação. Essa é uma história importantíssima para a gente entender um pouco mais de como a questão racial ela estava constituindo o processo de expansão do movimento olímpico no mundo, né? E o que a gente tem é um texto de alguém que tem o seu olhar, né, para o mundo. E esse olhar é bastante positivo, né? Independentemente se ele vai em algum momento falar do problema das raças, do problema da questão comportamental e da questão civilizatória. Ele se aproxima de África por uma questão inclusive de possibilidade, porque as colônias elas estavam dominadas, né? E elas serviram como uma espécie de esteira para que não só o movimento olímpico, mas a cultura francesa, né, o Barão de Coubertin, a cultura francesa e inglesa pudesse chegar, a cultura esportiva lá também. Então, talvez se não fosse por essa via, né, dos colonizadores que ainda estavam lá e tal, a África no final do século XIX estava sendo dividida ainda, né, né, loteada, né? Loteada por diversos. Então, muita coisa chegou à África antes de se constituir Jogos Olímpicos ou se tornarem países que vão participar dos Jogos Olímpicos no futuro, né? Então essa foi uma primeira chegada, a primeira forma de se chegar aos Jogos Olímpicos para esses lugares. Aqui uma primeira expressão de busca, ela se dá lá ainda em 1904, 1908. O Barão do Rio Branco, ele participa de pleitear para ser o Brasil sede junto com a Argentina, né? Até que a gente recebe uma primeira avaliação falando assim, vocês não estão prontos ainda, né? O movimento olímpico falando sobre isso, não estão suficientemente civilizados, né, e tal. Lembrando, né, que o Brasil nessa época era um Brasil que também tinha uma concepção racial de separação desses corpos, né, os superiores e tal, e entendia a presença do negro no Brasil, né, nesse país, como uma possibilidade, mas possibilidade provisória, porque a paisagem que se queria é uma paisagem branca, né? Então essas coisas também travavam a questão do desenvolvimento do movimento olímpico no Brasil, né? Até que em 1920 a gente consegue levar a primeira delegação, né, a sua maioria militar, acho que toda ela militares, né, para essa atividade lá em Antuérpia. E essa questão racial ela vai ficar, para a historiografia do esporte, um pouco difícil de si, né, porque é uma questão que se precisa de relatos, né, se precisa de documentações, essas documentações elas são destruídas ao longo do processo histórico, né, então é uma coisa muito difícil de se trabalhar. Nós foram negros nessa os primeiros jogos, não? Aí é o primeiro caso que eu gostaria de entrar. A gente não sabe, a gente não tem, por parte da sua família e dele, essa discussão. Mas as fotos que, inclusive a Fundação Palmares também o apresenta como um negro, o primeiro negro, inclusive o primeiro medalhista, que é o Guilherme Paraense, que ganha a primeira medalha do Brasil em 1920, né, no tiro esportivo. Mas aí a gente tem a dificuldade de dizer porque a gente tem o problema das fotos, né? Na época o acinzamento das fotos não deixava a gente saber, né? Até pouco tempo o Machado de Assis era dado como branco, né? Então é muito difícil a gente falar. E não tem por parte da família dele nenhum tipo de informação, nenhum tipo de, talvez, de desejo, não sei, dessa afirmação dele enquanto negro. Isso muda um pouco a história, né? Faz a gente pensar. Mas, se a gente for pensar na questão das inaugurações negras olímpicas, né, nos Jogos Olímpicos, a gente vai ter o Alfredo Gomes, que foi o primeiro ganhador da primeira São Silvestre brasileira, em 1925, mas foi para os Jogos Olímpicos de Paris, em 1924. Ele trabalhava na telefonia, na empresa de telefonia, neto de escravizados, né? Ele era da cidade de Areias,
E em 1923, ele já corria antes, né? Ele jogava futebol, não conseguiu jogar porque não tinha muito espaço para ele, né? Mas foi para a corrida de rua. E na corrida de rua ele aprendeu, conseguiu ser um fundista da sua época muito potente, mas por conta de uma questão também envolta numa condição racial, que é o apagamento e o esquecimento dessas figuras, a gente não conhece muito sobre ele, né? É muito difícil. Mas ele vai para 1924, para os Jogos Olímpicos de 1924, dura um mês a viagem dele de navio até chegar lá, e por conta da Revolução Tenentista aqui no Brasil, né, ele não volta para os Jogos, a delegação não volta para o Brasil, então ele fica lá mais ou menos 6 meses. Lá ele aprende francês, aprende italiano, aprende algumas línguas e volta para cá, né, para poder dar conta das coisas dele. Quando ele volta para o Brasil, ele descobre que ele tinha uma filha, né, ele era casado com uma mulher branca, né, e que quando soube que ia ter uma filha dele, né, o expulsa da casa, né, porque um casamento interracial na época não seria possível, né. Quando ele volta para o Brasil, ele descobre que essa filha existiu, que ele era pai dessa menina, e aí o neto dele é quem vai atrás dessas histórias, né, para saber como é que se deu todas essas coisas e tal. Nós temos aí, afirmativamente, o primeiro negro afro-brasileiro a participar dos Jogos Olímpicos. 1924, Alfredo Gomes. Mulher? Primeira mulher será a Melânia Luz. Melânia Luz, atleta do São Paulo. Na época que o São Paulo tinha um centro de treinamento no Canindé. Ela vai para os Jogos Olímpicos de Londres em 1948, né, pelo atletismo. Por conta desse feito, ela vai ser só muito mais tarde reconhecida. As produções e textos sobre ela vão demorar muito a aparecer, né? Em 2006 a gente tem uma primeira produção sobre as mulheres negras no Brasil e ela está nesse compêndio, né? Mas, por exemplo, expressões tão potentes, ela enquanto expressão potente, assim como a Maria Lenk, que foi nos Jogos de 1932, ela não tem a mesma visibilidade, né? E aí a gente pensa, né, que existe uma questão do rosto que vai aparecer na história, né, do protagonismo olímpico, né? E essa é uma disputa, e uma disputa que envolve também concepção e um poder ideológico e racial também. Mas aí eu tive a sorte de encontrá-la nessas buscas. O grupo de estudos olímpicos fez uma entrevista com ela, se eu não me engano, em 2011. Grupo de estudos olímpicos da USP. Da USP. E aí a gente foi atrás de mais algumas coisas, e na minha tese ela participa como uma das figuras da parte que eu reservo ao protagonismo afro-brasileiro nos Jogos Olímpicos, né? Então ela, o Alfredo Gomes, a Erenice, são personagens assim que Aida dos Santos, que não tem a gente não vai falar necessariamente de uma luta e de uma expressão de resistência antirracismo no esporte, mas de um protagonismo que também é carregado de uma resistência, mas também uma resistência silenciosa, numa época em que você falar sobre isso e se manifestar sobre isso poderia gerar problemas, e a gente não teria uma Aida dos Santos, por exemplo, não teríamos uma Melânia Luz ou um Alfredo Gomes. Agora, como a gente está falando exatamente então do negros chegando às delegações olímpicas brasileiras, como é que o racismo se expressa isso? É o fato, eu não sei, é o fato de a delegação negra não ser proporcional, por exemplo, à população negra, enfim, como é que você diz, aqui dá para dizer que que nessa delegação houve a constituição dela passou por um processo racista? Essa é uma história bastante documentada dentro da historiografia do esporte, que é as instituições esportivas, inclusive os clubes, elas são instituições com um caráter autocrático e de classe, né? Só que quando a gente vai pensar classe, a gente precisa entender que a subjetividade de classe
também tem um conteúdo racial, né? Então logo você vai ter proibições da presença de atletas negros dentro dos clubes de futebol. Isso é bastante... se a gente quiser visitar essas coisas, a gente pode. Esse período que eu chamo na minha tese de exclusão deliberada, né? Num país, numa cultura, num pensamento, inclusive científico, antropológico, sociológico, de que o Brasil não ia dar certo, né? E também não queria ter rostos negros representando o Brasil. Não se queria ter rostos negros representando o Brasil, inclusive no mundo, né? Era a mesma época em que se ia para congressos internacionais para dizer, olha, o Brasil vai embranquecer daqui tanto tempo, né? Então, institucionalmente, era muito difícil você ter essa presença. Havia toda uma estrutura que impedia com que isso acontecesse. Se acontecesse, era uma coisa muito pontual, né? Essas expressões muito díspares, assim, de dificuldade até da gente entender como é que essa pessoa, numa época dessa, conseguiu se inserir nesses lugares, né? No caso da Melania Luz, ela vai se inserir num clube com a ajuda dos colegas negros que estavam ali. Havia um técnico no São Paulo chamado Dietrich Gerner, né, que foi treinador do Ademar Ferreira da Silva e de tantos outros, que apostou nesse grupo. Então, por meio dele e da colaboração dos colegas, a Melania Luz fala sobre isso, aí ela conseguiu se inserir no clube, tá? E sempre ciente de que ela não conseguiria se manifestar por mais direitos ou por abrir espaço para outras pessoas da mesma origem que ela, porque lá na cláusula do São Paulo, proibia-se qualquer tipo de manifestação política ou de qualquer tipo de expressão desse sentido, né? Conhece seu lugar. Os atletas entravam por outros lugares, né? Eles eram militantes, eles não eram sócios dos clubes, né? Eles emprestavam seus corpos para poder representar o clube, né? E olhe lá, né? Não era de uma outra forma, não podia ser de uma outra forma. Então, a presença dos atletas afro-brasileiros no esporte nesse período, aí, início do século XX, os primeiros 30 anos, foi bastante difícil e bastante pontual, né? Mesmo nos clubes de futebol, né? Mesmo nos clubes de futebol. Porque tinha mais atletas. Exatamente. Só porque tinha nada. O que se tem a dizer sobre isso, que eu acho que é importante reforçar, é que a presença deles não é uma concessão institucional, né? Ela é resultado de uma disputa, né, de espaço e tal. Acontece que a burguesia ela vai deixando o esporte bretão, o futebol, né? Porque a presença dos negros e dos trabalhadores nessa modalidade específica no futebol, ela já ia se constituindo inevitável, né? E aí a burguesia que pensava o esporte futebol ou o esporte praticado nos clubes como uma coisa, como um ethos de classe, como uma agenda da classe aristocrata, começa a deixar e o esporte vai se popularizando, mas muito por uma insistência e por um projeto de resistência que acontecia fora dos clubes, né? A gente tem a chamada Liga da Canela Preta, que era uma liga lá no Rio Grande do Sul, constituída, né, e chamada assim pejorativamente, né, pelos jornais da época, que era uma liga de jogadores e atletas negros, né, e brancos pobres. Então eles se reuniam e faziam uma coisa em separado. Isso em que ano? Lá nos anos 1920 e 30. Eu acho que ela durou esse período. E essa liga ela foi super importante para a formação desses atletas que logo mais iam chegando nos clubes, né? Então existe um processo de organização, né? A gente não vai chamar de um movimento negro dentro do esporte, mas uma organização relativamente difusa que permite com que esses atletas disputem espaços aí pelo mérito, né? E aí a questão do mérito, a questão da regra, a questão da observação vai colocar em causa qualquer tipo de arbitrariedade racista, né? A Melania Luz ela fala isso. Eu era muito boa na minha época, ela diz. Não tinha para ninguém. Então eu colocava a questão da escolha no colo dos avaliadores.
né? Aí ficava a cargo deles, né, escolher pela via racial ou pela via do mérito. Então, agora, e o esporte como fator de difusão do racismo? Jogos Olímpicos de 1936, eu estou falando. é uma questão... a gente pode pensar essa questão pensando justamente na época em que se vivia, em que as teorias do Gobineau, essas pessoas que pensavam a separação e a necessidade de separação pelas raças, estava muito forte, e não era só na Alemanha que essas ideias elas estavam difundidas, inclusive no Brasil, né? Então existia uma espécie de caldo cultural possibilitando com que isso acontecesse, porque a questão é assim: se o movimento olímpico se propôs a ser um dispositivo de apresentação de uma utopia multicultural, por que, por exemplo, os seus organizadores lá em 1936 não se manifestavam contra o que já estava acontecendo lá em 36? Em 33 já estavam prendendo judeus, né, desapropriando eles dos seus lugares, das praças públicas e tal. E os organizadores dos Jogos Olímpicos, eles estavam presentes lá. Tem um sociólogo francês chamado Jean-Marie Bon, que trata o Karl Dien, que foi um dos principais organizadores dos Jogos, como um racista, um nazista mesmo. Então, ele era um organizador esportivo olímpico nazista. Ele trata isso nesses termos. Então, existia um caldo cultural que permitia. E é curioso porque o Barão Pierre de Coubertin ele vai falar dos Jogos de 36 como a melhor experiência olímpica que ele já teve, né? Então é muito confusa essa ideia, né, de como é que o Estado nazista se apropria do esporte para poder fazer a sua propaganda, né? Consegue, eu vou dizer por quê, porque a Alemanha ela termina os Jogos Olímpicos em primeiro lugar no quadro de medalhas, né? E a presença de atletas negros tais como Jesse Owens, ela é tratada pela imprensa lá como os recrutas dos Estados Unidos, os colaboradores e apoiadores dos Estados Unidos. Então, ela contribui para apagar, né, a presença desses atletas. Então, eu tenho muito cuidado com a... Só desculpe se interromper, mas então a história de que o Jesse Owens bagunçou o coreto nos Jogos de 36 não é tão verdadeira assim, pelo menos na Alemanha. Não para os alemães, porque os alemães eles encerram os Jogos Olímpicos com um saldo positivo, né? Eles conseguiram o que eles queriam, né? Eles tinham uma força para isso. Existe eu não vou chamar de romantização, porque a imagem do Jesse Owens atravessando a pista daquele jeito, né, e vencendo, ela é bastante icônica, né? E aí a gente começa a narrar sobre ela, né? A gente não consegue falar do que estava acontecendo nesse período. Tanto é que o Jesse Owens volta para os Estados Unidos para entrar nos clubes pelas portas dos fundos, né? Então, não é, de longe, não é uma expressão de antirracismo dos Estados Unidos, que naquela época já vivia sobre a lei Jim Crow, né? Que separava negros dos brancos em qualquer lugar que você pode imaginar. E curiosamente, né, os Jogos Olímpicos de 36 e os Estados Unidos, que receberam jogos por duas vezes, tendo a lei Jim Crow ainda no seu território, não foram penalizados pelo Comitê Olímpico Internacional nessa época. O Comitê Olímpico vai penalizar delegações olímpicas e países por conta de racismo lá nos anos 60, por conta tem a África do Sul e tem o Apartheid. Por conta do Apartheid, a África do Sul deixa de participar dos Jogos Olímpicos em 60 e só volta em 1992, né? Quando 1992 se torna os Jogos de todos os povos, né? Mas por que a Alemanha não, Estados Unidos não, né? Então é um eixo bastante curioso de se pensar esses países, sendo eles potências esportivas e potências políticas, com certas regalias, né, nesse sentido de determinar quem vai sair, quem não é e quem pode ser retirado dos Jogos Olímpicos ou não.
Você falou aí que os atletas negros, especialmente o GSO, eles voltam para os Estados Unidos e entram nos clubes pela porta de trás. Sim. Até mesmo em homenagem, né? Tem um caso de uma homenagem ao Jesse Owens, aos medalhistas norte-americanos no Waldorf Astoria, que ele chega... Ele é homenageado. Ele é homenageado, e ele chega e os porteiros impedem que ele entre pela porta da frente. Sim. Ele tem que entrar pela porta de serviço. Tem duas atletas... Já dá errado. Não, essa sim, história. isso é muito icônico, está presente no nosso imaginário, né? Porque eu acho que a gente tem uma expectativa na história de que essa história não seja tão... não simbolize uma derrota, né? Porque naquela época simbolizou uma derrota, inclusive para o esporte. O esporte se entregou, né, para a propaganda nazista de um jeito absurdo. Só que nos Estados Unidos, e aí eu pego o exemplo de duas atletas, a Louise Strokes e a Pickett, são duas atletas que vão para os Jogos Olímpicos em 32 e 36 também. Essas atletas, que eram as únicas da delegação do atletismo, e tem relatos delas falando, elas enfrentavam a discriminação racial não só a partir da instituição, mas as próprias atletas, né? Uma atleta chamada Babi Didrikson, uma poliatleta, corredora, tenista e tal, muito criticada por conta da sua condição atlética na época, e é tida em alguns escritos, inclusive do movimento feminista, como a atleta que inaugura, né, essa expressão feminina dentro do olimpismo. Ela era contra a presença de atletas negros e dessas duas atletas na delegação. Essas duas atletas acompanhavam lá de trás a delegação olímpica dos Estados Unidos, né? Inclusive elas têm relatos importantes de uma escritora estadunidense que prioriza os relatos dessas atletas, né, e de como é que elas conseguiram se inserir nas delegações, muito por ajuda dos colegas negros. Embora o Jesse Owens sofresse tanto quanto com a questão racial naquela época, ele era um dentre muitos atletas negros, homens, que já estavam se inserindo com muita dificuldade nesses espaços e que de alguma forma contribuíam para que as atletas negras pudessem compor e fazer parte dessa delegação, mas sempre com muita dificuldade, viajando para os hotéis e dormindo no sótão, indo para os jogos de ônibus e ficando na parte de trás. Essas experiências elas são recorrentes e elas inauguram esse conjunto de relatos, e a gente vai buscar nos anos seguintes. É um horror, né, as coisas que acontecem. Então, horror, por exemplo. Não entendi. Você falou, é um horror. Tem algum caso mais específico, mais emblemático que te... Sim, e elas, infelizmente, elas não aparecem por conta da condição icônica desses outros atletas, né, Jesse Owens, o seu companheiro na época, mas elas estavam lá e estavam enfrentando a questão racial com presença, talvez não com possibilidade de fala, de reivindicação, mas com presença desses corpos lá, de alguém que quer se representar e ser no mundo como um atleta, né? Então eram duas expressões assim importantíssimas. Eu fiquei muito feliz de ter encontrado elas, porque elas me ajudam a pensar como é que Melania Luz, por exemplo, que não fala tanto dessa questão, também vivenciava essas coisas aqui no Brasil, né? Era essa a nossa época, né? Até o final dos anos 40, quando se começa a teoria antropológica, começa a falar de um Brasil mestiço, que isso era muito bom, inclusive era uma vantagem racial em relação aos outros países, né? Então, os negros começam a ser integrados, inclusive no esporte, né? Mas sempre por conta dessa condição, dessa, entre aspas, predisposição étnica, né, para estar disputando e representando o Brasil através do esporte, mas já com uma segunda percepção que eu assumo no meu trabalho, que é de integração subordinada, né? Se a primeira foi a exclusão deliberada, num segundo momento o Brasil vive uma época de integração subordinada. Tudo bem, eu te integro no meu clube, na minha instituição, vocês vão participar, mas desde que nos seus devidos lugares, né? Exemplos?
Um primeiro muito interessante é a ida dos Santos, que vai para os Jogos Olímpicos de 64, com muitas dificuldades também, negaram a ela participar, mas por conta das muitas vezes que ela teve que passar pelo processo de avaliação, ela conseguiu ir. Não tinha uniforme para ela, então ela vai sozinha, participa desse... e ela só consegue falar dessas questões quando ela retorna dos Jogos Olímpicos em 68, machucada, e ela vai falar da solidão dela nesses espaços, né? Desde 64, quando ela ficou literalmente sozinha, né? Quem a ajudou foram as atletas cubanas, né? Emprestaram tênis para ela, ela competiu sozinha e só foram saber que ela estava participando dos Jogos de 64 quando ela foi para a final. Mas peraí, tinha uma brasileira, né? A Ida dos Santos, indo para a final, né? Ficou em 4º lugar no salto em altura, e só depois que foram descobrir. E quando vão chegar a ela e quererem tirar foto, né? Sair na foto, ela fala, não, né? Vocês me colocaram numa zona de invisibilidade, né? Agora eu vou tomar esse espaço aqui para falar o que está acontecendo e tal. Então, só que quando ela fala, e aí a questão da inclusão subordinada, quando ela começa a falar, né, ela é dispensada da delegação, né? Em 68 ela sai fora, perde todas as... Né? Quando eu falo da questão da exclusão deliberada, da inclusão subordinada, eu não estou falando de uma coisa que ficou presa num determinado tempo. Elas se cruzam e voltam no tempo de hoje. Tanto é que os atletas que tentam falar sobre a questão racial, eles passam por um processo de violência e de ostracismo até chegar, por exemplo, na questão do fim da carreira, né? Perderem espaços. De quem você está falando? Hoje mesmo, nos dias de hoje. Nos dias de hoje, por exemplo, o caso do goleiro Aranha, Marvio Lúcio. Sim. Marvio Lúcio, lá em 2014, estava jogando pelo Santos Futebol Clube, e aí a torcida começa a execrá-lo, né, e a disparar palavras de baixo calão, de conteúdo racista, até que ele não consegue aguentar mais, a arbitragem, a comissão técnica toda ali meio que, vocês fingindo que não estava nada acontecendo, ele se manifesta. Então ele passa a externar a sua raiva, o seu ódio e tal, e aquilo não fica por ali, porque ele começa a assumir uma jornada antirracista dentro do esporte. Só que a institucionalidade, né, começa a tratar ele como uma espécie de criador de problemas, né? Ele é um criador de problemas, ele não é para tanto, ele não precisa ser assim, né? E ele passa por um processo de violência e de silenciamento, e de apagamento, de ostracismo, que finda, por exemplo, na questão da transferência dele do clube, né? Não se sabe se isso aconteceu como uma expressão de que esse atleta é um criador de problemas, né? Mas ele vai depois para a Ponte Preta, e aí ele vai numa escalada até... Né? Eu não lembro nem se ele está jogando ainda, eu não sei. Mas ele assume uma agenda importantíssima de luta antirracismo, né? Junto com o movimento negro e outras expressões nessa linha, mas ao mesmo tempo atacado, né? Pela institucionalidade, falas do próprio dirigente do Grêmio, né? Contra ele, por conta do posicionamento dele, que não é para tanto, né? Tal. Mas existe a especialidade, né? Exatamente, é um processo de apagamento, porque o lugar do atleta é um lugar de... o atleta, quando ele começa a ser coisificado, né, essa coisificação ela passa também pelo silêncio, né? A mercadoria não fala, né? Só que ele é uma mercadoria também racializada, né? E enquanto coisa, só se pode violentar quem está consumindo essa coisa, né? E essa coisa racializada passa a sofrer também com um duplo processo de alienação, que é a coisificação e a questão do racismo, né? E é tão complexo isso porque o atleta, a pessoa que sofre com racismo, muitas vezes ela não consegue traduzir isso em palavras, né? Então são gestos, são expressões, às vezes precárias mesmo, porque muitos atletas, eles encontram e dão de cara com o racismo ao longo da sua trajetória, né? Eles não se apercebem do racismo às vezes antes,
por conta de uma questão de formação, né? A formação brasileira é uma formação de negação do racismo, né? A nossa formação enquanto negro é uma formação de negação mesmo, da não existência ou da existência por debaixo dos panos, né? E quando a gente vai para a vida, quando a gente vai para o esporte e tal, e a gente dá de cara com isso, é muito difícil a gente se expressar da maneira ideal. E qual seria a maneira ideal, né? E o Marvel Lúcio, o Aranha, ele é uma expressão muito potente e bastante pedagógica de como é que esse processo se dá, né? Porque ele resiste e mantém a sua posição até hoje, né? Seria uma pessoa excepcional para se conversar, inclusive, sobre. Talvez um elemento que ajude a explicar o silêncio é que se vê o esporte, em muitos casos, como uma forma de ascensão social, né? Uhum. Isso aí, qual é o peso disso nesse sujeitamento dos atletas a essa coisificação e enfim, ao racismo mesmo? Lá nos anos 50, 60, quando o esporte começa o esporte no Brasil especificamente começa a se constituir de maneira mais potente, pujante, ele também passa a ser uma expressão do desejo de jovens de periferia de serem como seus ídolos, né? Esse processo ele é marcado, como eu falei, né, pela saída da burguesia do trato para com esse fenômeno, né? Então, logo essa vontade de ser, ela vai ser marcada por uma trajetória isenta de política, né? Então, esses atletas eles passam a ser constituídos enquanto atletas numa experiência de negação, de dificuldades, de falta de alimento, de estrutura. Isso também é racismo, né? E isso começa a ser de uma certa forma romantizado pelo texto de imprensa da época e tal, como uma coisa bonita, né? Uma superação, né? Se você é potente, então você consegue e tal. Então esses atletas eles passam a seguir essa toada, ao mesmo tempo em que o esporte ele está se profissionalizando, como se costuma dizer, mas com uma ausência abissal de direitos, né? A atleta Jaqueline Silva, medalhista, numa das entrevistas que ela deu para o Globo Esporte sobre a questão das mulheres e do trabalho no esporte, ela fala que a profissionalização do esporte é a chegada do dinheiro no esporte, mas não dos direitos, né? E aí eu chego a pensar que o esporte ele antecipa um processo de precarização e de precariedade do trabalho que a gente está vendo hoje de uma maneira gigantesca, né, em todas as áreas e tal. A impressão que a gente tem, quando a gente revisita essas histórias pela memória dos atletas, é que o esporte ele é uma espécie de laboratório, né, de precarização e de ausência de seguridades que permitem com que os sujeitos, se porventura se acidentem ou sofram alguma coisa, consigam ter algum tipo de respaldo. No esporte é muito difícil isso acontecer. Existem casos... o esporte nos anos 60 ele começa a ter uma configuração legal, de trabalho, né, essa relação, mas ele sai da CLT. O atleta ele começa lá nos anos 40 como um seletista, né, e aí a lei específica do esporte vai começar a tirar essas seguridades, né, tal. Então, logo, a experiência dos atletas que ascendem na sociedade é uma experiência de uma massa de filhos de trabalhadores, né, negros, mestiços, que passam a buscar nessa experiência a possibilidade de ascender socialmente. Mas tudo isso com uma dificuldade tremenda. Resultado disso, milhões ficam para trás, 2 ou 3 começam a avançar no esporte, né? Essa precarização do esporte ela é também um processo de
de observação desses corpos que vão tomar o esporte como uma possibilidade de ascensão, uma observação racializada também, né? Racializada como sujeitos que estão ali para aquilo mesmo, vão sofrer, que é bonito depois contar uma história de superação e tal. O racismo também está aí, né? nesse lugar. Confirmando aí o que você fala, são muito poucos os exemplos de sindicatos ou associações de atletas, né? Lembro do síndico Afonsinho, liderou aí um movimento de mobilização dos atletas e daí você fala, aqui outros. O Afonsinho. Isso. Né? Enfim, confirma essa individualização Isso. Dos atletas, essa falta de sentido de coletividade. De coletividade. Como o esporte ele nasce primeiro como uma expressão de lazer e de tempo livre, né? O esporte ele significava, durante muito tempo ele significou isso, e ainda nos anos 60 você tinha pessoas que consideravam o sujeito que praticava esporte tão somente como um vagabundo, né? Ele era o vagabundo e tal, porque tinha que trabalhar, você vê, né? O esporte estava separado disso. Mas quando a gente chega aqui nos anos 80, quando da profissionalização, a chamada profissionalização do esporte, a gente tem um aprofundamento mesmo dessa atomização do sujeito que vai atrás dos seus interesses, isento de qualquer tipo de segurança, né? Então a noção de atleta enquanto categoria profissional, trabalhadora, ela é muito precária também, né? De maneira que você não tem uma organização, e quando essas coisas acontecem, é o Afonsinho, é a democracia corintiana, né? E essas expressões que não estão registradas na história, né? Que a gente está buscando agora, e a gente está entendendo que elas aconteceram. E aí eu vou para mais um caso, claro. Que é o caso do Diogo Silva, atleta do Taekwondo, personagem icônico nosso e que tem muito a nos ensinar, não só em relação ao que ele quer nos dizer em relação ao racismo no esporte, mas em relação a isso que eu estou falando da precariedade e da alienação pela qual os atletas sofrem, né? Acho que é um erro a gente achar que o atleta ele é uma figura alienada, né, do processo histórico e político, uma vez que a formação dele no esporte é uma formação alienante, né? Mas atletas como o Diogo Silva, por exemplo, percebendo isso, ele é uma pessoa que, ao longo da sua trajetória, passa a organizar dentro da delegação olímpica e dentro dos espaços esportivos por onde ele passou, processos de organização dos atletas. Então ele passa a liderar um processo de mostrar para os atletas de onde vem o dinheiro, quem é quem, como é que a confederação funciona, como é que a gente reivindica tal coisa. Então ele passa a ser um sujeito dentro desses espaços, um sujeito malquisto também, assim como o goleiro Aranha, um sujeito malquisto porque estava criando problemas. O que se quer aqui é só o corpo dos atletas, não se quer o pensamento e tal. E essas coisas, ela vai produzir um caldo de reivindicação que vai culminar não só em 2004, quando ele encerra os Jogos Olímpicos e aí pega uma luva negra e estende o seu punho, né, em riste, né? Mas vai continuar quando a partir dali ele passa a ser uma voz, infelizmente quase que sozinha, na defesa do direito dos atletas de serem respeitados enquanto atletas profissionais e tal. A questão do racismo ela está presente aí porque é sobre os corpos negros, né, em sua maioria, sobre os corpos dos periféricos, que essas expressões de faça esporte porque isso vai te fazer bem, mas dentro desse ambiente extremamente isento de política, né, que vai acontecer tanto mais, né? E Diogo Silva é uma pessoa que disse basta a isso, né? E aí ele levou à frente esse tipo de movimento, conseguiu angariar alguns apoios, né? Mas sempre apoios com o pé atrás, com o medo de se ser expulso do clube, da instituição esportiva. Ele sempre encabeçou isso
com muito mais individualidade, né? Ele individualizou bastante esse processo. Até porque ele tem uma história dentro dos movimentos sociais, dentro do movimento negro. É um cara da poesia, do rap, então ele tem um repertório cultural que o permitiu olhar para o esporte de uma maneira crítica e aí atravessar o esporte de uma maneira decisiva. Até porque quando ele faz isso, tempos depois a gente tem a notícia de que um dos dirigentes ele é pego em corrupção e tal, por conta de um processo que o Diogo Silva pilhou junto com... Né? Então aquilo que ele fez, esse processo de resistência contra a precariedade, que é racista dentro do esporte também, começa com o Diogo Silva e cria resultados importantes, que é a condenação desse dirigente corrupto, né, a observação da sociedade em relação a essas modalidades menores, né, a taekwondo, tênis, para saber quem é quem, o que está acontecendo e tal, pela voz dos atletas. E o Diogo Silva é fantástico nesse sentido. Temos aí o nosso John Carlos, né, o Carlos Smith, sim, que é o Diogo Silva. Né? Ele está se referindo aos atletas que em 68, nos Jogos Olímpicos do México, né? Os atletas da delegação americana, 2 velocistas. Isso, John Carlos e o Tom Smith. Isso. John Carlos e Tom Smith. Que no pódio, quando estava recebendo as medalhas, ergueram o braço, o punho com o punho parte esquerdo, com o punho fechado, a saudação aí dos Panteras Negras. Foram punidos, sofreram por causa disso. Sim. Mas talvez a gente possa entrar aí usar esse exemplo para falar mais um pouco da resistência negra, da luta contra o racismo, enfim, do enfrentamento a esse câncer no esporte, na sociedade. A nossa primeira aproximação à questão do racismo no esporte no Brasil, ela vem mediante a mídia, né? Então a mídia que apresenta às vezes de forma bastante espetacularizada, né? Aquilo que muitos vão chamar de episódios, né? mais um episódio. Então, como é que fala? São exceções à regra que acontecem o tempo inteiro. Xingamentos e tal. Mas aquilo a gente pode perfeitamente chamar de uma pequena expressão daquilo que é o racismo no esporte. A gente pode citar os casos dos atletas, mas o saudoso João Saldanha, ele vinha falando disso lá no passado há muito tempo. Tanto é que ele escreve um livro sobre os subterrâneos do futebol, né? Ali tem muita coisa sobre essas questões, textos de entrevistas e falas deles que a gente consegue encontrar inclusive na internet, sobre como é que o racismo se dava, como é que a abordagem dos dirigentes chegava, como os dirigentes chegavam até ele para falar que tinha muito preto no clube, né? É melhor você dar um jeito nisso, né? Como é que é? O dirigente, ele relata que agora eu não lembro o clube em que ele estava, em que o dirigente chegou até ele para falar assim, tinha muito preto entrando na associação, né? Dá um jeito aí para isso não ficar, porque senão não vai dar, né? Era mais ou menos... E ele saía pela tangente, né? Porque, como eu falei, é muito difícil você tratar de uma questão que está muito dada, está muito enraizada, e você começar a rebater e atravessar isso com... Né? João Saldanha é uma das pessoas que tem espaço para falar sobre isso, mas quando a gente vai para os atletas, essa resistência ela é muito mais silenciosa, né? É muito difícil você exigir do atleta falar sobre a questão do racismo, porque ele está inscrito numa instituição, muitas vezes ele está estampando determinadas marcas, ele está representando determinados interesses políticos, enfim. Então fica muito difícil para ele sair de qualquer tipo de linha de normalidade, né? Daí você tem, por exemplo, casos de Jussielen, que foi uma atleta do boxe que costuma falar sobre racismo, questões raciais, a questão do ser mulher no esporte, medalhista pan-americana de boxe. Quando ela volta para o Brasil,
numa das oportunidades, perguntam para ela, né, e aí, como é que é a questão racial no esporte, né? No que membro da Comissão Técnica Brasileira levanta e fala assim, não, ela não vai falar sobre isso, porque aqui não se diz sobre, não se fala nada sobre isso, né? Então, ter dos atletas uma espécie de postura nisso, com relação a isso, é muito difícil, né? Primeiro porque eles estão inseridos num espaço de extrema complexidade. Segundo porque a estrutura racial, o racismo estrutural é extremamente complexo para todos nós, né? Entender e se saber. Quando a gente visita algumas experiências dos atletas, porque a gente tem um acervo grande lá no Grupo de Estudos Olímpicos de histórias, quando se pergunta para eles como é que é a questão do racismo e tal, muitos deles em muitos meses dizem assim, olha, eu nunca sofri isso, né? Nunca vivenciei. As mulheres também, muitas mulheres dizem, eu nunca sofri preconceito, né? Porque é muito difícil você visualizar isso. Aí quando você visualiza, é muito difícil você externar essa questão. Como é que a resistência dos atletas se dá? Ela se dá pela presença, primeiro, por um silêncio dissimulado, pela necessidade de solidariedade uns com os outros, porque não é só a defesa contra os ataques racistas, mas é a defesa de um desejo de ser no mundo através do esporte. E como esse desejo ele costuma ser muito forte, a questão do racismo se torna, às vezes, até só mais uma coisa, só mais uma dificuldade para se combater. Então, a dimensão do silêncio está muito presente, a dimensão da negação, mas de uma negação falseada do racismo também, porque nós, enquanto instituição, USP, né, fomos lá pedir para eles falarem sobre o racismo, e muitas vezes eles estavam inseridos em instituições e correriam o risco de serem pegos, correndo o risco de serem pegos por causa disso, não falam sobre o racismo, né? Isso quer dizer o quê? Que o esporte, por ser uma estrutura de classe, né, constituída por homens e para homens, de uma determinada classe e, portanto, de uma determinada raça, de uma determinada... ele é um espaço extremamente hostil ao questionamento, né? E ele foi desenhado lá por Coubertin ainda como uma experiência suprapolítica, né? Uma experiência para além das condições mundanas, né? Tanto é que romantiza-se muito sobre o esporte, mas o esporte ele é contradição e ele é uma expressão em carne viva das dificuldades que o mundo sofre em relação à questão racial, à questão do corpo da mulher, à questão dos preconceitos. Só que esse esporte ele se expande no mundo justificando a sua condição de suprapolítico, né? Justificando a sua condição de espaço-tempo fora do real, né? Textos da antropologia costumam falar sobre isso, né? Que o esporte, ele, diferentemente do real, eles falam assim, né? O esporte está no campo da loucura, né? O esporte está no campo do êxtase, né? Quando eu levo o esporte para esse lugar, separando o esporte de realidade essa que é chamada de trabalho, luta por sobrevivência, guerra, eu coloco o esporte nesse lugar, eu transformo ele num palco, né, da humilhação pública das pessoas, né? Tanto é que a gente vê recorrentemente essas coisas acontecendo, e justiça, a palavra justiça, ou resultado de algum tipo de justiça que possa se fazer em relação a esses eventos que a gente vê na televisão, não se vê, né? O tempo da notícia não é o mesmo tempo da justiça, né? Então a gente é alimentado, né, por um caso de racismo, no outro dia existe outro, a gente não tem uma percepção de como é que a dimensão da justiça ela é muito difícil no esporte, né? De se fazer no esporte, porque ele foi constituído como esse lugar, como esse espaço-tempo fora da realidade. Portanto, lá você pode fazer o que você quiser, chamar o seu adversário de macaco ou qualquer coisa do tipo, né? E muitas vezes ficar por isso mesmo, né? Por conta de ser tão complexo isso para esses atletas, eles desenvolvem mecanismo de resistência, eles produzem conhecimentos para poder fazer com que essa experiência seja sublimada, ou, entendeu? Para que eles possam permanecer fazendo aquilo que eles gostam.
Isso não é heroicizar a trajetória deles, mas é falar que enquanto nós estamos discutindo aqui, por exemplo, o racismo que aconteceu com o atleta brasileiro lá na Europa, essa experiência, ela cotidianamente está acontecendo agora, né? Atletas, meninos e meninas negras estão sendo excluídas dos processos de escolha por conta da sua cor, por uma questão de arbitrariedade. Meninos e meninas estão sendo selecionados para determinadas modalidades por conta de uma ideia que se tem da potência que esse corpo negro tem, né? Então eles não vão para a piscina, né? Eles vão lá para o atletismo, ou eles vão lá para o futebol, ou eles vão lá para a luta, né? Essa é uma outra coisa que eu trato na tese, que é a experiência do fascínio e da humilhação pública, né? Ao mesmo tempo que você tem um fascínio, né? Uma expectativa para que esse corpo suporte mais dor, para que esse corpo seja mais potente, para que esse corpo corra mais rápido, você tem a experiência da humilhação pública, porque esse corpo errando, né? Esse corpo falando alguma coisa que contraria a ordem, né? Ele vira um macaco de novo, né? Vira o sujeito coisificado, ele é colocado no seu lugar, né? Para que ele possa entender que ele está inserido, mas ele está inserido de uma maneira subordinada, né? Contanto que ele não fale. Bom, você abriu aí uma outra caixa de Pandora aí. Existe esporte de branco, esporte de negro? Ou a gente tem, você citou aí o tênis, a natação, há bem pouco tempo, eu acho que não vou citar aqui, mas faz poucos Jogos Olímpicos que o Brasil teve o seu primeiro negro na equipe de natação. Tênis, imagino que também... Talvez ali nas categorias de base, na delegação. Na delegação olímpica. Eu não me recordo. Não lembro de nenhum. Mas, enfim, existe essa separação. E essa separação, ela se ela existe, ela é fruto do racismo, da expectativa que se tem do desempenho de pessoas de cor branca e pessoas de cor negra? Eu posso dizer que existe por dois aspectos. O primeiro é que ainda hoje financia-se estudos para se determinar se esse sujeito, por conta da sua cor de pele... Ainda hoje? Financia-se. Existe um texto de um autor chamado Paul Gilroy, que ele vai tratar o nome do livro é Entre Campos. E no livro Entre Campos é sobre o fascínio, cultura e nações. Ele vai tratar, dentre outras coisas, da continuidade do financiamento de pesquisas para se determinar aquilo que eu vou chamar de uma divisão racial do trabalho esportivo. Né? Então essas pesquisas existem, então a gente pode falar que existe um movimento institucional, desde a academia até o chão dos clubes, das instituições, para que essa separação seja feita. Né? Mas a gente tem também uma dimensão social, né, que invariavelmente está ligada à questão racial, que é a presença, por exemplo, a questão do atletas negros e piscina. Né? Quando a gente vai justificar esse fenômeno, a gente simplifica dizendo assim, negros afundam, ou negros não nadam, né? Negros têm dificuldade por conta da sua constituição. Né? Reduz-se essa questão a uma falácia. Isso, na verdade, não existe mesmo. Né? Não existe um conteúdo genético que parta da pele do sujeito para determinar se, entendeu? A pele não diz muita coisa, até porque você tem atletas com uma fibra, atletas brancos com uma fibra tão potente quanto atletas... Então é muito mais, talvez por uma curiosidade racista, financia-se ainda pesquisas. E aí, aonde estão as piscinas de prática? Estão nos centros de excelência. Né? Onde estão esses centros de excelência? Estão nas metrópoles centrais e nos clubes da alta burguesia brasileira, em todos os lugares. Aonde estão esses corpos negros, geralmente? Né? Estão mais para a periferia, nos projetos sociais, e aí sim, atletismo, futebol e tal. Então essa divisão racial do trabalho esportivo ela já acontece por uma questão de engrenagem psicossocial. Né? E aí
o que compõe aí a cauda de proteção dessa coisa é o discurso genético racista, né? A gente volta ao passado para falar que negros são assim e brancos são assado, né? E aí, como a questão da divisão racial ela é mais psicossocial, né, antropológica e psicossocial, e é complexa, a gente não vai a isto, né, porque isso vai mexer com outras questões também, né? A questão, vai mexer com a questão do esporte enquanto instituição privada. O esporte é uma instituição privada de classe e tal, de privilégios. Quem está lá e que é da periferia, por exemplo, é uma questão muito difícil. Ele é um dentre muitos que ficaram para trás. Então, pela exceção, a gente não consegue confirmar a regra, né? O que aconteceu com o Leonel, por exemplo, que o repórter da Globo o confundiu. O jogador de tênis do foi extremamente importante aquilo lá. Conta pra gente que eu não sei. Eu não acompanhei essa história. O Leonel, ele estava a caminho do clube. Ele é um atleta do polo aquático do Clube Pinheiros. E ele estava uniformizado. E aí uma matéria da Globo, não sei se pela manhã, um jornalista o aborda lá na estação do metrô. E aí o repórter, o âncora do jornal, pergunta para ele se ele estava indo para o clube catar bolinhas, né? E aí isso criou uma celeuma toda na internet, que é muito importante discutir sobre isso, como é que o racismo ele está configurado. Mas esse repórter ele presta um serviço importante para a gente, porque ele nos lembra como porque ele diz assim: eu não sabia, eu me confundi, porque assim como ele, há outros que também estão por lá catando bolinhas e com o mesmo uniforme. Ele nos lembra de como é que se configura a paisagem do Clube Pinheiros. A paisagem do Clube Pinheiros quem está nadando, quais são os corpos que estão nadando e quais são os corpos que estão limpando a piscina. Então isso constitui um imaginário e uma paisagem que nos lembra de como é que esses espaços esportivos dedicados ao esporte se constituem, né? O Leonel, porventura, né, para uma armadilha do destino, ele é um atleta do polo aquático, né, de origem cubana, que é treinado por um treinador também, um cubano muito competente, uma equipe super potente. E curiosamente ele não teve a chance de falar, né? O que aconteceu foi que o repórter se justificou e isso bastou. Me enganei, me desculpem, adeus, vida que segue. Mas a internet não perdoa. Exato. A internet não perdoa, né? Mas o Leonel não fala, ele não pôde falar. Deixa eu perguntar uma coisa, publicidade, patrocínio e racismo no esporte, como é que isso se dá? Como é que isso acontece? Eu vou ter muita dificuldade para falar para vocês sobre isso, porque muitas vezes em que eu vou pensar a publicidade a partir de exemplos muito, muito mais próximos da gente. Por exemplo, a experiência do media training, né? Ela é uma experiência de, como é que eu posso dizer, de pasteurização ou de redução desse sujeito a um sujeito muito simples, porque na hora que ele vai falar na coletiva de imprensa, atrás dele tem um conjunto de marcas que está... E a suspeita que a gente tem é que o media training serve para fazer com que nenhum tipo de polêmica esteja vinculado a esse tipo de marca, né? Essas marcas e tal. Então existe um interesse de mercado nessa espécie de sujeito transparente, né? Quando eu treino esse sujeito para falar coisas simples e trazer respostas simples, eu estou tornando esse sujeito transparente suficientemente para que a marca que está atrás apareça, né? Então, assim, a gente não vai encontrar, por exemplo, a Nike, outras marcas, que falam assim: não, nós não queremos a questão racial aqui e tal, eu prefiro desvincular a minha marca dessas discussões e tal. Mas você tem, por exemplo, atletas sendo treinados para, quando dar entrevistas, dizer sim e não, né? E não dar uma opinião carregando uma camisa com uma marca
que pode até comprometer, né, essa marca, né? Então, um processo de silenciamento como esse é um processo de coisificação e é também de racialização, né? De alienação, tanto do sujeito atleta quanto nós que acompanhamos e prestigiamos o esporte, também somos alienados desse processo, né? Que tomamos esse sujeito como um sujeito sem opinião, é simplesmente um portador de marcas que não tem a chance de falar da sua subjetividade, enfim. Eu acho que está mais um pouco nesse sentido, assim, me interessa muito, eu queria estudar um pouco mais sobre essa relação no esporte, né? Mas a gente sabe que a publicidade e racismo está presente, né? O racismo ele se apresenta quando os comerciais de famílias negras aparecem na televisão e o buchicho que isso dá, né? Mas porque só tem uma família negra, né? mas sempre tem famílias brancas representando marcas e tal, porque agora, né? E por aí vai. Eu vou voltar aí a essa questão aí da divisão racial das modalidades esportivas, como se houvesse uma determinação genética ou, sei lá, interplanetária, porque só para lembrar, de que até mesmo há pesquisas que mostram que mesmo dentro dos esportes há uma discriminação em relação às posições. Né? Eu estava lembrando agora, tem uma palestra de um pesquisador, jornalista no TEDx nos Estados Unidos, todo mundo deve conhecer, mas enfim, é uma série de conferências onde se discute tudo. Eu não conheço, pode falar. O TED, não, a TED. Essa TED. Ah, TED. Essa série de conferências. Conheço. E numa dessas conferências aí, esse jornalista, pesquisador, estava falando sobre racismo na NFL, que é a liga norte-americana de futebol, mas não o racismo de excluir um atleta, mas o racismo na determinação das posições. Ele lembrou que os negros são hoje maioria entre os jogadores de futebol americano. No entanto, eles são minoria ínfima na posição de quarterback, que é a posição... É o chance, é o goleador. Não é o goleador, ele é o cérebro. Essa é a questão, é o que distribui a bola. Então ele é o marido da Gisele Bündchen. Isso. Tom Brady. Isso. Então, essa posição aí então é mínima, a presença de negro nessa posição, e em oposto a isso, a do wide receiver, que é o ala atacante, é o cara que corre. Carregador de piano. É o cara que corre, que recebe a bola, corre, leva a porrada de tudo quanto é lado, e daí faz lá gente, agora me falhou lá. O gol dele. O touchdown. O touchdown, isso. O touchdown. Então, nessa posição, então os negros, ela reflete, segundo esse pesquisador, reflete essa visão de que, então, o negro é forte, é rápido e aguenta a porrada. O branco é cérebro, é inteligente. Então, ele pode fazer... Exato. Isso aí tem consequências, queria ver que talvez você tenha outras, tem consequências do ponto de vista financeiro e até da vida física dos caras, né? Porque o quarterback, ele tem uma longevidade no esporte que é 18% maior do que a do wide receiver. É fácil perceber isso. O quarterback, todo mundo protege o quarterback e o wide receiver, só recebe chutes e, enfim, tudo aquilo que acontece no futebol americano. Além disso, do ponto de vista de grana, em média, o quarterback ganha o dobro do que ganha um wide receiver. Isso existe, você imagino que conhece essa pesquisa, mas casos desse gênero devem ocorrer em muitos outros esportes, não? Em muitos outros esportes. Primeiro vale a pena a gente pensar que a raça, enquanto esse dispositivo de classificação desses corpos enquanto mais potentes para determinada tarefa e para outra, ela atua e organiza as relações em todos os espaços, né? E não só no futebol americano,
no basquete, seja no basquete também, a gente vai ter a presença quase que majoritária de treinadores, né? Os sujeitos da ciência, né, do esporte envolvidos nessas dimensões de liderança, né? Enquanto que os atletas vão ser esses atletas, principalmente os corredores, no wide receiver, e os atletas de basquete, por exemplo, vão ser inseridos na condição de atletas mesmo, né? Poucos ascendem a carreira de treinadores, né? E às vezes essa carreira de treinadores é o limite desses sujeitos, né? É muito difícil se tornarem managers, pessoas com esse... Porque o esporte, ele é uma propriedade privada, né? E essa propriedade privada, ela surge também como um domínio de uma raça específica, né? De um corpo específico, dono dos meios de produção esporte, né? Donos dos meios de produção espaços, e tudo isso dificulta em muito as pessoas que, por exemplo, passam pela questão do cotidiano de atletas, de ser atletas, para chegar nesses lugares, né? Então ali existe, por conta disso, o esporte ele é também uma instituição autocrática, né? Porque o processo de eleição, o processo ele é muito feito por um colegiado muito próprio, muito específico, um processo muito silencioso, nada democrático. Até hoje o esporte brasileiro é extremamente autocrático e tal. Então a dificuldade dessas pessoas, mulheres e atletas negros, subirem para esses espaços de liderança é muito grande. Primeiro, uma questão do fenômeno esporte enquanto uma instituição privada e de domínio de uma classe específica, e essa classe específica tem cor, né? Segundo, porque deram aos negros a chance deles se integrarem no esporte, né? E também os negros conquistaram esse espaço dentro do esporte por conta de resistência e luta, mas também estabelecendo limites específicos, né? A discussão sobre a questão da justificativa racial, ela é só uma, né? A outra é porque esses atletas vêm de determinados lugares, né, das barbas das cidades, das grandes metrópoles e tal, sem posses, e eles vão atrás dos seus objetivos, dos seus anseios financeiros e sociais a partir da oferta de força de trabalho que eles têm, que é o corpo. Mas para chegar nessa linha, para atravessar essa linha de cor que o Dubois chama, ela é muito mais difícil porque ela é calcada por outros complexos, né, psicossociais, que é a subjetividade de classe, que é a branquitude enquanto esse lugar de proteção da minha etnia, enquanto etnia dominante, né? Existe uma branquitude no esporte que faz com que isso aconteça. Se eu não estiver errado, mas aqui eu estou chutando, né? O que faz com que a gente não consiga encontrar negros e negras nos espaços de liderança, em clubes e tal, mas é uma espécie de proteção a esse tipo de propriedade, lugar privado de classe e de cor, né? Que se mantém ali por conta de uma série de desígnios, né? Porque vão chamar os brancos como sujeitos mais racionais, né? E os negros enquanto sujeitos mais corporais. Então a sociedade, essa engrenagem, sociedade funcionaria melhor com cada um no seu lugar, né? Essa linha imaginária, né? É uma linha imaginária, mas ela é muito dura e muito forte de se ultrapassar, né? Porque ela também forma a nossa subjetividade enquanto negro, enquanto negra, mas também forma a subjetividade daqueles que são educados para dominar, né? Então, a partir dessa estrutura psicossocial, a sociedade vai se organizando assim, né? De tal maneira que você não precisa nem impedir, né? Porque parece que o cenário já se constitui dessa forma. Eu fico feliz quando eu visito os textos lá nos Estados Unidos, e essa discussão ela é muito forte, né? Dentro da sociologia do esporte, dentro da antropologia do esporte. Agora, ela não é tão potente ainda no Brasil. O que me faz suspeitar que a gente vive ainda sobre uma chaga e uma marca da ideia e da ideologia do mito da democracia racial, né? Como ele estrutura a nossa... O próprio esporte vive sobre essa chaga. O próprio esporte. E como ele estrutura a nossa forma de pensar e de agir, de se organizar enquanto sociedade, a gente não vai para campo, né? Pesquisar e estudar isso de uma maneira rigorosa, né? Tanto é que eu estou falando aqui também por uma suspeita. Eu vou estudar a divisão racial do trabalho esportivo, sim, eu prometo. Mas de uma maneira rigorosa e complexa, como tem que ser. Essa questão, no ano passado, ela foi escancarada
para a sociedade brasileira pelas palavras lá do treinador do Roger, né? Tinha apenas 2 treinadores negros em todas as equipes que participavam da elite do futebol brasileiro. Sim, a experiência do Roger Machado ela é muito interessante porque você fica se perguntando o tempo inteiro enquanto ele está falando como é que ele conseguiu conquistar esse espaço. E aí ele vai falar da experiência que ele tem no Bahia, como essa instituição que dá esse espaço para que esse atleta possa falar. E também ele vai contar um pouco da história dele. A história dele é uma história de formação para isso, né? Tanto é que ele usa termos, ele traz termos geralmente conceituais, né? Que é o pessoal da academia que usa mais, que você percebe que ele passou por... Ele tem uma história de formação e um instrumental que o permite articular essas coisas e estar naquele espaço como ele está. A experiência dele remete a gente a entender como é que um clube como o Bahia consegue fazer isso acontecer, né, num ambiente bastante hostil a questões não só raciais, mas a questão da homofobia, a questão da homossexualidade e tal, como é o futebol, né. O recado que ele deixa para a gente é um recado de que isso ainda não mudou, existe racismo, ele não faz uma defesa extremamente positiva, né, do esporte, o racismo ele está presente no futebol, ele é constitutivo da maneira como a gente conhece o futebol, né, tanto é que negros jogam, né, e um Roger Machado aparece de vez em quando para ser técnico e olhe lá, né, com muita dificuldade. Ele nos lembra que enquanto a gente não pensar de maneira complexa como é que a estrutura racial se constitui, né, no esporte, no futebol, especificamente que é o campo dele, a gente nunca vai conseguir entender isso de uma maneira profunda. Entender para desconstruir e para transformar a sociedade. Ao mesmo tempo é feliz a presença dele, né, mas ao mesmo tempo nos remete à ideia de que, poxa, mas só o Roger, né? Poderiam ter tantos mais, né? Por que isso não acontece e o que faz com que isso não aconteça, né? A gente precisaria caminhar um pouco mais nesse sentido, né? Legal. Mas assim como a dele, são talvez episódicos, há iniciativas para combater o racismo, se não no esporte em geral, pelo menos no futebol. Estava vendo que tem o Observatório do Racismo no futebol, não é isso? O Observatório ele trouxe lá em 2014, acho que uma primeira pesquisa sobre os casos, e ele se baseia bastante nas manifestações de racismo que acontecem na mídia, né? E o foco mais, acho que até por uma questão de visibilidade do futebol, é o futebol que aparece mais. Mas os dados que eles têm apresentado ao longo dos anos é de um crescimento, né? Talvez por conta da visibilidade que o assunto ganha, mas das manifestações racistas no esporte, mas também por conta do momento que a gente está vivendo hoje, né, no mundo, né, que é um momento de fechamento de fronteiras, né, não é um momento de abertura, é um momento de fortalecimento e de resgate de ideias muito antigas, né, sobre quem são os imigrantes, por que eles estão aqui, por que o país está sofrendo tal coisa, é por conta deles, não? Então isso acontece e faz com que as manifestações nos estádios, essas posturas racistas, elas aconteçam de uma maneira mais intensa. O que mais que a gente pode falar sobre? O que é possível, exatamente nesse ponto aí, então você acha que é possível relacionar a existência ou a ocorrência ou a chegada ao poder de governos de direita ou de extrema direita com o aumento de manifestações racistas no esporte? Sim, porque uma vez que o esporte ele se constitui esse lugar, né, da liberação, né, e parece que existe uma espécie de liberdade ou de espaço para que essas manifestações ocorram, porque você não vai ser pego, aí essas coisas elas acontecem de uma maneira frequente, mas elas estão no esporte desde muito tempo, quando a gente tem também, lá nos anos 90, quando a gente tem as primeiras são publicações de jornais sobre as manifestações nazifascistas, né, nos esportes,
dentro da Europa e tal, mas elas vêm na Europa especificamente, é uma carga de ódio ao migrante, né? É uma xenofobia muito forte. No Brasil, ela também se constitui contra xenofobia, mas no sentido do atleta nordestino, né, e tal, mas sempre fortalecida ou endossada por uma febre, né, por uma verve e uma vontade de unificação, né, e de estabelecimento de inimigos chave para que você possa... E o esporte é esse espaço mesmo de liberação, né, essa terra sem lei, entre aspas, e curiosamente, uma das instituições culturais mais reguladas do mundo, porque precisam ser, é o esporte. É um jogo com regras, é um jogo com espaços delimitados, com horários, que você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, tal, tudo mais, mas ao mesmo tempo é um espaço que no seu interior ali, ele permite tanta barbaridade que se torna uma espécie de vitrine mesmo, assim, muito rica dessas manifestações, consequentemente de expressões daquilo que o mundo está vivendo hoje, né, de fechamento, de barbárie, né, de ódio contra o outro, né, o racializado como um outro e como um negro. Ao mesmo tempo é uma coisa muito difícil de se lidar, porque a gente volta a querer entender como é que o esporte se constitui na sociedade e se ele pode ser, sim, esse espaço para discussão e para críticas contundentes contra essas coisas. E o que me deixa um pouco preocupado são esses processos de criação de mecanismos de combate ao racismo verticais, né? Eu produzo alguma coisa aqui em cima que eu acredito que vai dar certo, aí eu lanço no futebol ou em qualquer outro esporte, né? A manifestação de atletas com faixas e tal, é tudo muito vertical, quando a gente sabe que o esporte não é só o jogo, ele não é só o tempo do jogo, ele é o treino, ele é o descanso, ele é o sonho do jovem que quer ser atleta. Isso é esporte. Em todas essas trajetórias, o racismo está presente, né? Organizando as relações, dividindo corpos, colocando corpos aqui e outros acolá. Para se desconstruir essa estrutura, é preciso de uma política mais horizontal, né? Então, o trabalho que o Observatório faz, ele é muito importante, porque ele ajuda a gente a perceber que, a partir do mecanismo mídia, do olhar, né, a gente consegue estar mais atento sobre essas coisas. Porém, a gente não consegue pensar na dimensão cotidiana do esporte. A humilhação dentro dos estádios, dentro das arenas e tal, ela é só uma fagulha, né, do que é o racismo no esporte. Então a gente precisa de estratégias horizontais. Em 2001 teve em Durban uma conferência de Durban, e ela tratava de de várias propostas, né, para que os estados possam vencer o racismo, a xenofobia e outras formas de discriminação. E dentro de 2 artigos lá estava o esporte, enquanto esse lugar de experiência horizontalizada de transformação, né? Aí a defesa de que o racismo ele só se vence nas relações. Então ele precisa de uma relação cada vez mais sensível para essas questões. No caso dos atletas e profissionais do esporte, profissionais mais sensibilizados e formados para essa dimensão, para que eles não sejam, pelo menos, reprodutores disso, né? Então a ideia é que, para se vencer essas coisas, existem milhares de propostas, né? Multa o atleta, tira dinheiro dele, ele comete o racismo e tira dinheiro dele, né? Ou deixa ele fora da prática por alguns meses. Faixas, orientações para árbitros, mas são coisas muito verticais, né? Muito pouco democráticas, no sentido de que a gente está falando de um processo que se esgota e pode ser desestruturado a partir de relações mais cotidianas, de mudanças de subjetividade. E é por isso que eu fui, na minha tese, para os atletas, porque os atletas, na sua trajetória, nas suas narrativas biográficas, eles apresentam processos de aprendizagem e de desenvolvimento de dispositivos para que eles possam superar ou resistir a essas coisas. Então, fazer uma leitura a partir
da superação do racismo através das narrativas e memórias e trajetórias dos atletas é super importante, eu acho um componente fundamental para que a gente possa se somar com essas estratégias verticais, para que a gente possa chegar num denominador comum. Legal. Em que pé está a sua tese? Está se preparando para apresentar? Vai virar livro? Qual é o desdobramento do seu trabalho agora? Eu acabei de sair, né, da qualificação, né, que é uma metade do trabalho, que eu levo meu trabalho para avaliação da banca, faço uma primeira apresentação, eles fazem as considerações do meu trabalho, né. Fizeram muitas considerações, fiquei espantado com os elogios, eu gostei muito da... Qualificação é um momento de sofrimento. Eu gostei, então, fiquei preocupado com os elogios, que teve bastante elogio, eu falei assim, mas pode me bater, porque eu sei que o que eu estou fazendo é muito importante e eu quero dar um cuidado especial para isso. E aí eu estou numa fase de revisão das leituras que eu já fiz, mas de consideração das literaturas e referências que eles estão me passando, que eles me passaram durante a análise da banca, né? Durante o ritual lá. E aí eu tenho aí mais um ano e um ano e meio para poder fazer isso. Sugeriu-se, né, a escrita de um livro, a produção de um livro a partir da tese, que é uma coisa que eu quero fazer também. E talvez transformar... A minha tese, ela trabalha com a ideia de antologia. Eu peguei essa palavra da literatura para tratar das trajetórias dos atletas, trajetórias de resistência e de luta contra o racismo, que são individuais, muito específicas, portanto, coletâneas e antologias de como é que essa luta antirracismo acontece no esporte. Porque uma vez que a gente não tem um movimento negro dentro do esporte, uma ideia de sociedade organizada dentro do esporte fazendo isso acontecer, a gente tem experiências difusas, né, demasiadamente humanas, precárias, mas também experiências com as quais a gente aprende muito sobre como é que se resiste, como é que se luta contra o racismo no esporte. Então eu pego uma dezena de narrativas biográficas e transformo elas, narrativas e materiais biográficos, e transformo elas numa espécie de antologia, uma espécie de buquê, que mostra pra gente um quadro de como é que a luta antirracismo por meio dos atletas acontece. E aí, para construir isso, eu preciso resgatar não só livros da sociologia, da antropologia e da história do esporte, mas também da literatura, que é a literatura que vai tratar desses meandros, né, desses lugares porosos, né, em que, às vezes, o olhar duro, científico, não consegue passar, né? E aí eu resgato textos do Lima Barreto, textos da Carolina Maria de Jesus, da própria Conceição Evaristo, que esteve aqui. São pessoas que têm um olhar horizontal para essas coisas, né? Um olhar horizontal e longitudinal, né? Pensando a questão da desconstrução disso como um processo histórico, né? Mas que também passa pelo cotidiano das pessoas, né? E passa pelos comuns. Os atletas são esses sujeitos comuns, não formados necessariamente na luta contra o racismo, mas obrigados a lutar contra o racismo porque a estrutura racial brasileira os convoca para a luta. Legal. Muito bem, então aqui vamos ficar na expectativa aí da conclusão desse trabalho aí, desse livro, né? Nossa, eu ajudei, eu falei, tá tudo bem? Tá ótimo. A gente então, conversando aqui com o Neilton Ferreira Júnior, que é um estudioso do racismo no movimento olímpico, né? No esporte de modo geral, mas com foco aí no movimento olímpico. Essa entrevista faz parte de uma série de entrevistas, de reportagens que a gente vai fazendo aqui no Tutameia nesse ano olímpico, né? No aquecimento para Tóquio 2020. Muito obrigado aí a sua participação, e antes de a gente encerrar, antes de eu dar outra palavra final, eu queria lembrar que essa entrevista fica disponível no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV. Vá lá, se inscreva no nosso canal, divulgue o canal para levar mais longe reflexões, histórias como essas que o Neilson nos trouxe aqui nessa tarde. Nosso trabalho fica ancorado no Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. E agora a gente queria pedir que você fizesse a sua mensagem final aí para o nosso público aí tutameico. Muito bem, eu queria dizer para o público
primeiro, novamente agradecer a audiência e a esse espaço que você, Eleonora e Rodolfo, abriram, né, para que pessoas possam vir aqui falar coisas importantíssimas, né, para entender o nosso Brasil, como vocês falam. E queria deixar para que a gente consiga, a partir de agora, pensar o esporte a partir de uma utopia democrática, de radicalização democrática do esporte, uma vez que ele, por muito tempo e até hoje, não tem sido esse espaço para que as pessoas que atuam e participam desse fenômeno, principalmente os atletas, possam ter voz, lugar de fala e possam dar, a partir das suas experiências, direções para que a gente possa ter um esporte mais democrático, antirracista, anti-homofobia, anti-sexismo, e que a gente possa cumprir, né, com um sonho, com uma utopia ainda do Cobertan, que possa ser esse espaço de experiência multicultural e de troca, para que a gente possa vislumbrar aí experiências no mundo, experiências melhores, né? Legal. Hilton, muito obrigada. Obrigado. Muito obrigada você que nos acompanhou. E vamos lá. Vamos Obrigado. aqui dar o tchauzinho. Tchau, pessoal.